Primeiro, o reino está baseado num versículo que está lá em Mateus 6,33. Tá? O que é esse reino? Né? Para alguns aqui pode ser familiar esse termo, mas para outros não. Reino, a gente nem está mais na época de reis e rainhas, né? E a gente fala de reino, o primeiro reino, que reino é esse? Né? E lá em Mateus 6,33, que é o versículo base para esse título, diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, o reino de Deus, e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que são essas coisas? Esse versículo vem de um contexto onde Deus está falando sobre as necessidades básicas que nós temos. Necessidade de comer, de vestir, de tantas coisas. E Jesus fala isso no final dessa parte. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que é buscar primeiro o reino de Deus? Primeiro a gente precisa entender o que é esse reino. O reino de Deus é aquilo que Deus estabeleceu na sua vontade e é a vontade dele para nós. Né? E lá em Mateus 13, no versículo 45 e 46, Jesus diz uma parábola que dá um pequeno exemplo do quão importante é esse reino. Por que eu tenho que buscar esse reino? Tanta coisa para a gente buscar na nossa vida, no nosso dia a dia, tantas lutas, tantos desafios, né? Tantas questões que nos ocupam. Todo mundo tem uma agenda cheia, uma agenda apertada. Hoje é difícil alguém que está tranquilo e fala assim: ah, não, minha agenda não me preocupa, está com folga, tem tempo para tudo que eu quero, está fácil. É muito difícil, a gente não tem uma vida dessa forma, né? No nosso dia a dia é tudo muito corrido. Mas nessa correria, o que a gente está buscando? Qual que é a nossa prioridade? É o quê? Será que é só dar uma boa condição para a nossa família, para os nossos filhos? É isso que é o foco? Tudo termina nisso? E o reino de Deus fala sobre isso, esse reino. Né? E lá em Mateus 13 diz assim: o reino dos céus é também semelhante a um negociante que buscava boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que possuía e a comprou. O reino de Deus, ele é algo tão precioso, ele é tão valioso, que tudo que você busca, que você acha que tem muito valor, não se compara a buscar o reino de Deus. Isso não diz respeito a gente não fazer nada na nossa vida e agora eu vou ficar só tranquilo buscando o reino de Deus e é só isso. Não, é primeiro, é o mais importante, é o que vem na frente. A gente busca outras coisas, a gente busca crescer, se desenvolver, trabalhar, ter recurso, promover boas coisas para a nossa família, para as pessoas que estão ao nosso redor, né? Fazer diferença na sociedade, impactar as pessoas, tudo isso faz parte. Mas tudo isso só faz sentido na nossa vida quando primeiro a gente está buscando o reino de Deus. Porque senão as coisas não se conectam no fim. Senão no fim, Salomão fala, tudo é vaidade. No fim, é uma busca vazia. Porque aí a gente consegue o que a gente... Ah, meu sonho é um carro. Aí eu pesquiso, escolho o carro e tenho aquele desejo. Uma hora eu consigo aquele carro. E aí, agora? Agora é um carro melhor? É outro carro? É uma casa? Não, é uma casa. Aí eu vou e busco essa casa. Aí agora eu consegui a casa. E agora? Eu preciso também me casar, ter uma família. Aí a gente vai buscando. Isso é insaciante, insaciável. A gente busca sem cessar e a gente sempre quer algo a mais. A única coisa que nos sacia e faz todas essas buscas serem equilibradas e fazer sentido é o reino de Deus, que é a vontade de Deus para nós. Aquilo que Ele nos criou para ser. Por quê? Porque isso está dentro de nós. O Senhor nos fez assim. Lá no início, Deus nos criou para termos relacionamento com Ele, para buscarmos e aprender mais dele. Então a gente não vai se saciar, independente da sua situação financeira, independente da sua condição de saúde, independente de qualquer coisa na sua vida. Eu posso te afirmar que você não vai se saciar longe dos caminhos do Senhor, longe de estar na presença de Deus, buscando esse reino, entendendo a vontade dele para você, porque ele foi que nos fabricou, ele foi que nos criou, ele planejou tudo isso, ele que arquitetou o mundo e tudo que a gente vê, para que no fundo a gente pudesse ter relacionamento com ele. Ele não criou criaturas escravas, robóticas, que fossem apenas fruto daquilo que ele ordena, mas pelo contrário, ele colocou em nós a possibilidade de escolhermos
querer ter o relacionamento com Ele e nos aproximarmos nessa vivência, a gente ir crescendo e se desenvolvendo. E isso está expresso em vários lugares na Bíblia. A Bíblia é a nossa base. O manual desse reino é a palavra de Deus. E a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é o manual do fabricante para nós. Deus nos criou e Ele escreveu uma história ao longo de centenas, milhares de anos. Essa história não começou num dia e terminou no outro. A Bíblia, o maravilhoso da Bíblia é que elas são histórias totalmente interligadas, escritas ao longo de séculos, impossível de ser concebido por um escritor humano natural, porque são livros com séculos de distância um do outro, que fazem relação uma com a outra de forma muito perfeita. É um manual de Deus para nós. Mas às vezes, inicialmente, a gente tem dificuldade quando a gente começa a ler a Bíblia e entender. Para isso, o Espírito Santo habita em nós, para nos ajudar a entender aquilo que a gente lê, e por isso também nós temos grupos como esse, onde na comunhão, no relacionamento, nós vamos aprendendo uns com os outros. Então, naquilo que Deus fala comigo, vocês aprendem. Naquilo que você aprende também, Deus fala com você, você compartilha comigo, eu aprendo. Nessa troca daquilo que Deus tem ministrado, nós vamos avançando no reino de Deus. E lá em Salmo 27,4, Davi fala algo muito interessante. Primeiro eu queria te explicar quem que é Davi, porque às vezes você não sabe. Davi foi um dos maiores reis que já teve na terra. E não é historinha para criança dormir, historinha de livro de conto de fadas. É um fato. Isso faz parte da história. Assim como Abraham Lincoln faz parte da história, assim como qualquer pessoa que você queira colocar e que você conhece, que você ouviu falar, faz parte da história. Assim como Mike Wilk faz parte de uma história presente, assim como pessoas têm esse relato histórico, factual, Davi foi um dos maiores reis que teve na história. Ele foi o rei de Israel e Deus fez dele um grande rei, de um grande reinado. E Davi, com todo o seu poder, com toda a sua riqueza, pensa num cara que foi rico, foi Davi. Salomão, depois filho dele, chegou a ser mais rico ainda. Com tudo aquilo que Davi tinha. Olha só, olha o que Davi diz para nós, para mim e para você, com todo o poder que ele tinha e toda a sabedoria que ele tinha. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na sua casa todos os dias da minha vida. Davi entendia a importância de estar na presença de Deus. E ele escreveu vários salmos, alguns escritos por ele, outros inspirados por ele, escritos por outras pessoas, e nós vamos encontrar vários relatos na Bíblia que mostram essa importância da gente buscar esse reino. Provérbios 2, já escrito por Salomão, filho de Davi, ele fala assim: escute os sábios e procure entender o que eles ensinam. Sim, peçam sabedoria e grite pedindo entendimento. Procure essas coisas como se procurasse prata ou um tesouro escondido. Se você fizer isso, saberá o que quer dizer temer o Senhor e aprenderá a conhecê-lo. É o Senhor quem dá sabedoria, a sabedoria e o entendimento vem dele. Ou seja, Salomão está falando aqui, você vai buscar entendimento, buscar sabedoria, buscar tanta coisa. No meio disso, dessa busca, você vai perceber que tudo diz respeito a temer ao Senhor. Saberá que o que quer dizer temer ao Senhor e aprender a conhecê-lo. Diante de tudo que a gente aprende, o que nós temos de mais precioso, como aquela palavra que Jesus contou da pérola, o que nós temos de mais precioso é buscar o reino dele. Lá em Filipenses 3, 7 e 8 diz assim: no passado, todas essas coisas valiam muito para mim. Quem está falando é Paulo. Mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem valor nenhum. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda comparado com aquilo que tem muito mais valor. Isso é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Paulo está dizendo que tudo que a gente persegue, comparado com conhecer a Jesus, não tem valor nenhum. Como assim não tem valor nenhum? Claro que tem valor, é uma comparação. Mas no nível de comparação, quando a gente coloca a comparação com a busca, o conhecimento, entender quem é Cristo nas nossas vidas e ter uma intimidade com Deus, todo o resto
perde o valor porque vai acontecer naturalmente, vai acontecer, claro, Deus vai nos ensinando, a gente tem a ver com a gente ser perseverante, a gente se esforçar, a gente buscar crescer, desenvolver, mas nessa comparação é desleal a comparação. Conhecer a Deus e ver, experimentar Deus na nossa vida é muito, mas é muito mais profundo e superior do que qualquer outra coisa que a gente possa buscar. Não sou eu que estou dizendo isso. É a palavra de Deus que está dizendo isso. Tudo isso que eu estou lendo para vocês são versículos que estão lá na Bíblia. E lá em Jeremias 29, 13 diz assim, Deus falando: buscar-me-eis, vocês vão me buscar, e me achareis, e vão me achar, vão me encontrar, quando me buscardes de todo o vosso coração. Às vezes as pessoas falam assim, mas eu estou buscando e não vejo nada acontecer, minha vida está difícil, eu estou triste, depressivo, algumas coisas acontecendo, mas eu busco a Deus e não vejo. A gente precisa buscar de verdade. A gente precisa buscar de todo o nosso coração. Tem que ser um desejo intrínseco, intenso nosso de querer conhecer mais a Deus. E como que a gente faz isso? Como que eu busco a Deus mais? Como que eu conheço mais dele? Se eu quero encontrar, eu quero buscar de todo o coração para que eu possa conhecer e encontrar esse tesouro de tanto valor. Como que isso pode ser real na minha vida? Quando a gente prioriza. Por isso, Kingdom First. Por isso, como diz o título dessa reunião, primeiro reino. Quando a gente busca primeiro e busca com intensidade e busca diante de Deus e coloca a nossa vida em oração, fala com Ele como a gente fala com um amigo. Quando você está dirigindo, quando você está preparando alguma coisa na cozinha, quando você está deitado, quando você está fazendo uma caminhada ou quando você para de joelhos na sua cama para falar com Deus, todo momento você pode falar com Deus. Quando a gente está conversando com alguém, na sua mente você pode falar com Deus. Deus, me ajuda a entender isso. Deus, me ajuda a ajudar essa pessoa. O que eu posso falar? O que o Senhor quer de mim? Deus, me dá uma direção. Em todo o tempo a gente pode buscar esse reino de Deus, essa vontade de Deus na nossa vida. E a gente também precisa buscar aprendendo da palavra dele, porque como que a gente vai conhecer, saber, buscar o que a gente não conhece? Como que a gente vai buscar o que a gente não sabe? A gente precisa de conhecer. E a gente precisa gastar tempo nisso. A gente precisa aprender mais na palavra de Deus. Escutar pregações, palavras de outras pessoas, como reuniões igual a gente está tendo aqui, é maravilhoso, é muito importante. Mas mais importante do que isso é o seu tempo com Deus, buscando na sua casa, do seu jeito, lendo a palavra de Deus, lendo a Bíblia, pedindo direção. Muitas pessoas falam, mas eu não entendo nada. Eu vou te dar uma dica. Jesus, quando ele veio e estava terminando os dias dele aqui, ele estava prestes a fazer o sacrifício que ele fez por nós. Os discípulos falam assim, Jesus, ele já tinha feito o sacrifício, já estava voltando já para o céu. E os discípulos falam assim, Jesus, mas e aí nós vamos ficar, como é que vai ser isso? Como é que nós vamos fazer sem o Senhor aqui, o nosso grande líder? E aí Jesus fala assim, eu vou deixar com vocês o Consolador, o Espírito Santo, e ele vai ensinar todas as coisas para vocês. Então, é mais comum do que você imagina você ler a Bíblia e não entender nada. Muitas pessoas passam por isso, eu passo por isso, todo mundo passa por isso, ou já passou por isso em algum momento. Mas não é uma situação de parar ali ou desistir. É uma situação de você falar assim, peraí, eu preciso que esse Espírito de Deus, o que Jesus deixou para me consolar e me ensinar, fale comigo. Então, quando você for ler a Bíblia, você vai falar, Deus, fala comigo, Espírito Santo, me dá uma direção, me mostra, me ajuda a entender. Me ajuda a entender o que o Senhor quer falar comigo, aquilo que o Senhor quer me ensinar através disso que eu estou vendo, daquilo que eu vou ler agora, para que faça sentido na minha vida. E aí, você vai ler com uma perspectiva diferente, o Espírito Santo vai te ensinar, você vai ver aquilo prático na sua vida, um texto que foi escrito, às vezes, mais de 2000 anos atrás, às vezes 3000 anos atrás, fazer sentido na sua vida como se fosse escrito para você. Porque o Espírito Santo é quem vai te ensinar e falar aquilo que ele queria falar com você quando ele escreveu aquelas palavras, quando ele soprou para que alguém escrevesse. Claro que você ter uma Bíblia que tem, às vezes, explicações que te ajudam a entender o contexto, isso tudo soma. Né? Ter uma boa Bíblia soma muito. Eu tenho uma Bíblia que eu comprei em ordem cronológica e ela tem o texto aqui em cima e embaixo ela tem explicações que me ajudam bastante a entender. Tudo isso é muito didático, faz parte. Mas acima de tudo é o Espírito Santo que vai fazer a gente ler e entender e aquilo ser prático na nossa vida. Salmo 42, versículo 1 e 2 diz assim: Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus,
suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Deixa eu te falar. Às vezes você já esteve em situações onde você estava buscando algo, e de repente você fala, parece que não tem sentido. Parece que perdeu a graça. Parece que deu, parece que não é isso. E aí? A emoção passou. Porque a emoção do começo, ela sempre passa em algum momento. E a gente vai resgatando e a gente reanima. É assim tudo novo. Tudo que é novo inicialmente dá um medo, porque a gente não conhece, é o desconhecido. E quando a gente começa a ver as possibilidades, a gente se empolga e a gente vem num ânimo fora do comum, né? E aí depois a gente passa por um vale de desânimo, porque a gente começa a ver os desafios daquilo e a gente tem que perseverar, insistir. E depois a gente começa a crescer o nosso ânimo de novo, porque a gente começa a ver frutos, aquilo que a gente está fazendo com tanto empenho, desenvolvendo, né? E a gente começa a ver que está dando certo e fica bom, e aí a gente sente prazer. Mas ainda assim chega uma hora que você parece que sente falta de algo. Você fala, é isso mesmo, não tem nada mais, será que é só isso? E eu quero te falar, assim como diz esse salmo, como a corça suspira pelas correntes das águas. Por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A nossa alma anseia por Deus, por mais de Deus, por conhecer a Deus. A nossa alma anseia por saber os planos do Criador para nós. A vontade eterna do Pai, quando Ele nos planejou lá atrás, antes da gente ser formado. O salmista diz que ainda eu, substância informe, antes de ser formado no ventre da minha mãe, Deus já me conhecia. Eu quero te falar, você não é fruto do acaso, você não é fruto de um descuido dos seus pais, de uma relação não planejada, você não é um erro, você não é estatística, você não é apenas números, você não é apenas mais um, mas Deus te planejou. Deus me planejou, Deus planejou você, Deus planejou esse momento, Deus planejou a nossa vida para que Ele tivesse relacionamento conosco e nós com as pessoas. E através desse relacionamento dele conosco, as pessoas pudessem vê-lo em nós e também conhecê-lo. Porque Ele é um Pai que quer que vê os seus filhos reunidos em família. Ele é um Pai amoroso. Às vezes a gente tem a sensação de um Deus que está pronto para punir, para castigar, um Deus que determinou regras, mandamentos, e se você não cumprir, você vai para o inferno, e aí você vai ser penalizado, e Ele está lá sempre pronto para derramar algo sobre você, uma praga, um castigo, se você descumprir, se você pecar, se você desobedecer. Não, Deus é um Deus de amor. Um Pai que nos formou, que sonhou conosco. Um Pai que nos criou. E nesse amor, quando Ele nos formou, Ele nos deu liberdade de buscá-lo, de conhecê-lo, para que a gente vivesse aquilo que Ele tem para nós. É claro que Ele deixou normas, mandamentos, tudo isso para o nosso bem. Não é para nos punir, é para nos prevenir, é para nos ajudar aquilo que é o melhor para nós. Quando a gente lê os mandamentos, quando a gente lê os ensinos de Deus, tudo isso não são regras para separar quem é de Deus, quem não é, quem entra, quem não entra. Tudo isso são regras para que a gente tenha uma vida melhor. São regras porque quando Ele nos fabricou como o criador de tudo isso, Ele sabe o que funciona para nós e Ele sabe aonde a gente encontra equilíbrio. Então, eu queria te desafiar a pensar na sua vida. Como tem sido a sua relação com Deus e como você tem desejado isso. Porque às vezes você nem sabe que você deseja isso. E você só não tem conseguido se completar em outros lugares. Você só não tem conseguido preencher esse vazio que você está buscando uma coisa atrás da outra. Ou às vezes você tem consciência. Às vezes você sabe. Às vezes você sabe. E às vezes você já conhece a Deus. Mas em algum momento você se esqueceu de colocar primeiro. De ter profundidade. De colocar Ele acima de qualquer outra coisa. Porque lembra lá no começo que eu li com você? Olha só, Jesus disse isso, não sou eu. O reino de Deus, o reino dos céus, é também semelhante a um negociante que buscava boas pérolas. Quem aqui é negociante? Quem aqui é um comerciante que busca boas pérolas? Você com seus clientes. O que você está buscando? Você está buscando um cliente valioso? Você está buscando um agente valioso? Você está buscando a pink ball? Quem aqui não está buscando um plano que de repente, quem sabe um plano pode transformar a sua realidade num estalar de dedos? E o reino de Deus é também semelhante a um negociante como você, que estava buscando coisas como você, como eu, que buscava boas pérolas. E o que é a pérola? É algo muito precioso. E a gente busca.
E aí Jesus fala assim, e encontrando uma pérola de grande valor, ele está falando, o reino de Deus é como essa pérola de grande valor. Vendeu tudo que possuía e a comprou. O que às vezes tem mais valor para você do que o reino de Deus no seu dia a dia hoje? Como que a gente descobre isso? Quando a gente olha simplesmente a nossa agenda, a base das nossas decisões, quando a gente tem que resolver alguma coisa, quem que a gente consulta? A gente fala com Deus? A gente pergunta a Ele? Coisas simples do nosso dia a dia, como a gente trata as pessoas, como a gente tem paciência, amor uns com os outros. Para concluir com você, eu quero ler mais um versículo aqui que está lá em Salmo 84. Eu vou ler só um trechozinho dele que fala assim: Bem-aventurado o homem e a mulher cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva, pois um dia nos teus átrios, na presença de Deus, vale mais que 1000. Um dia na presença de Deus vale mais que 1000 em outro lugar. E às vezes para você é novo, às vezes você nunca... Como assim? Eu quero te falar que Deus tem despertado em nós esse desejo, diariamente, de estar na presença dele, de buscar a vontade dele, de fazer aquilo que ele tem para nós. Se isso para você é novo, eu quero te encorajar a falar para Deus, Deus, eu quero experimentar isso. E se isso para você já é rotina, se você já está cansado de ouvir sobre isso, eu também quero te encorajar a te lembrar que esse é o melhor lugar para você estar. E como tem sido o seu tempo de busca e conhecimento com Deus. Porque de fato, tudo que a gente pode perseguir vai dar bons frutos, bons resultados, mas nada supera a nossa intimidade com Deus, o tempo que a gente tem com Ele, a sensação de saber que estamos cumprindo a vontade dEle, de que somos filhos amados, de que Ele nos olha, nos conhece pelo nome, sabe quem nós somos. E para encerrar, eu não estava com plano de fazer isso, mas nós temos mais 5 minutinhos. Eu queria compartilhar uma música que fala muito comigo. Também a minha mãe e minha avó falam que essa música é minha, e não é minha música, né? Tem mais de 20 anos que o compositor fez essa música. Mas essa música fala muito comigo porque quando eu nasci, meus pais tinham 19 anos. Eles namoraram dos 15 até os 19. Quando eu nasci, meu pai tinha outros planos, não queria casar. Minha mãe também estava fazendo faculdade em outra cidade. Eles terminaram e eu fui um fruto inesperado. Eles não planejaram, pelo contrário. Quando veio a notícia, fui um motivo de vergonha para eles. Vergonha, luta, dificuldade, preconceito, tanta coisa aconteceu. Tanta situação que me fez saber que lá atrás eu não fui desejado por eles. Mas meus pais me amam muito, minha mãe me ama muito, meu pai me ama muito, meus avós, tudo. Eu fui muito bem amado. Mas eu sei que na formação eu não fui nem um pouco desejado por eles, mas eu fui desejado por Deus, assim como você. Eu quero compartilhar isso com você, para que você entenda que você também tem esse valor. Diz assim essa música. Você me pergunta quem sou, onde estou, para onde vou. Sou nascido de Deus. Estou no centro de sua vontade. O vento sopra pra onde quer. Assim sou eu, sou eu. Assim sou eu, sou eu. Eu sou nascido de Deus. Eu sou fruto do sonho de Deus, de Deus, do sonho de Deus, de Deus. Vem sentir o poder, vem conhecer os segredos de quem te projetou com amor. Corpo, alma e espírito,
elo de vida com o Criador. Você é fruto do sonho de Deus, de Deus, do sonho de Deus. Repete isso comigo. Eu sou fruto do sonho de Deus. Eu sou fruto do sonho de Deus. De Deus, do sonho de Deus, de Deus. Eu sou fruto do sonho de Deus, de Deus, do sonho de Deus, de Deus. Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo que nós tivemos. Quero abençoar cada um que está nessa sala, nessa reunião aqui. E dizer, Deus, que nós somos frutos do seu sonho. O Senhor nos planejou. Nós não estamos aqui por acaso. Deus, eu sei que entre eles existe uma frase muito interessante que diz que nós não viemos a passeio. De fato, não viemos. Mas mais do que não vir a passeio, nós viemos pelo plano do Senhor. Estamos aqui pelo sonho do Senhor, o plano do Senhor. Deus, não somos frutos do acaso. Pai, eu quero abençoar o dia a dia de cada um aqui, que hoje seja uma bênção, uma semana de vitória, uma semana de paz, uma semana cheia, Deus, do seu Espírito. E eu quero te pedir, Pai, que o seu Espírito fale com cada um aqui, encontre lugar no coração e mova de uma maneira poderosa, para que cada um individualmente possa sentir esse amor de Pai, o cuidado do Senhor conosco, em nome de Jesus. Amém.